Olá, pessoal! Estávamos tentando fazer uma live e decidimos fazer um vídeo pelo Zoom para não termos interferências externas e nem quedas bruscas. E cá estamos. Hoje a ideia é fazer um lançamento de um novo blend de tisanas, feito este exclusivamente de flores, e contarei um pouco mais sobre o processo criativo deste. E convidei a Gislene do perfil do terroir.br, certo, Gi? Certo? Certíssimo. Para participar, porque além de ser minha amiga e parceira de muitas aventuras do chá, ela também foi promovida há algum tempo atrás como taster da Tati. Então ela ficou sendo a minha cobaia de novos blends, de chás que eu estava trazendo, para dar um feedback, né, algumas opiniões. Enfim, é isso. Gi, se apresenta, por favor. Bom, eu sou a Gislene, desse perfil que a Tati comentou no Instagram, que é o Terroir, onde lá eu falo um pouquinho do mundo do chá, né? Sobre a cultura do chá. Então, é uma coisa que eu gosto muito de pesquisar. Então, por conta disso, eu me formei especialista em sommelier de chá e sigo estudando. E, né, o mundo é muito vasto, esse mundo aí do chá, e uma parte que eu gosto muito é essa questão de degustação, né? Me encanta muito a descoberta de novos aromas, novos sabores. E como eu tinha comentado já com a Tati, nas outras tentativas de live, né? Que num paralelo, né, de estudo de análise sensorial, e daí que a gente vai para um lado mais técnico, eu gosto de um lado. Eu usei numa versão da live um lado relaxado, mas é que eu vou usar um lado leve, que é isso da gente poder descobrir aromas, sabores e sentir como isso influencia no nosso humor, às vezes, do dia, como a gente se transforma, né? Às vezes só de sentir um aroma é, diferente do chá e te remete para um momento muito bom, às vezes, da tua vida que você nem estava esperando. Então, isso me encanta muito. É isso. Boa. Então, fazendo aí alguns complementos, né? Então, a Gi também foi minha parceira na criação do Dialogando, né? Que foi o primeiro podcast de chás brasileiro, contando histórias e mitos, né? E além do mais, certo dia eu vi um post de nossa amiga Raquel Magalhães falando sobre a lavanda e o quanto a lavanda era uma tisana e a infusão dela então era recomendada para a digestão das emoções. E aí eu e Gi, curiosas que somos de conhecer os outros lados das coisas e as muitas faces, falei: olha, Gi, que interessante. E a Gi me disse: Bora criar um blend com essa lavanda aí. provocação feita e pedido feito. Eu guardei a ideia, não esqueci, mas demorei um certo tempo para elaborar o blend. Quando foi no final do ano, em dezembro, a minha amiga Fernanda da Artbox fez uma oficina de criação de blends, e aí eu falei: olha, tá aí a oportunidade de pôr em prática para criar aquele blend que a gente tinha falado da lavanda. E aí, o que eu já tinha em mente? Que eu queria criar um blend só de flores e que eu queria usar também a camomila. E aí eu vou contar um pouquinho do porquê e contar um pouco do meu lado mais, vamos dizer assim, bruxa, místico, que não é o que eu uso em geral para a criação dos meus blends da Tati, mas que, primeiramente, eu tive uma avó que eu considero herveira, porque era a avó que pegava as tisanas do quintal para as dores, para os males, e sempre tinha um chazinho para curar as coisas.
E em determinado tempo também, provavelmente ali na época da pandemia, cheguei a fazer tanto um curso de blends chás e as deusas, que foi no Instituto do Chá, junto com uma bruxa que ministrou esse workshop, apresentou algumas deusas e ali, de verdade, eu criei o meu primeiríssimo blend, sem nem entender direito que era blend. A deusa que eu tinha escolhido foi a Bridget, da Irlanda, e aí fui pesquisar elementos e coisas relacionadas às cores e do simbolismo dela e criei o meu primeiro blend, que quem sabe um dia aparecerá por aqui. É, uma outra coisa que eu também estudei em algum momento, que acho que eu não tenho datas aqui, mas tem as anotações, que era uma oficina sobre a, era uma chamava de Jornada da Renovação, que era com uma terapeuta holística herveira também. Então era praticamente falando dos banhos de ervas e as relações com as luas e os arquétipos das luas. Então, uma das coisas que eu aprendi com essa pessoa, que a gente fez alguns encontros, fazendo uma ponte com ontem, que foi dia 8 de maio, Dia das Mulheres, questão de bruxas e tudo mais, é que as mulheres sempre tiveram uma relação muito próxima com as plantas. E, né, junto a isso, esses usos, né, medicinais, terapêuticos, místicos. As religiões, em algum momento, começaram a difamar esse uso das plantas por essas mulheres, porque, afinal de contas, tudo que as mulheres fazem e os homens não entendem, a gente é condenada, né? Então, muitas mulheres começaram a ser queimadas nas fogueiras e serem chamadas de bruxas porque justamente usavam plantas e ervas como medicina e às vezes como alucinógeno e enfim. É, acho que, inclusive, se eu não me engano, né, parte da história, depois também posso dar uma olhada melhor nisso, mas, inclusive, como uma forma até de realizar abortos, porque não tinha métodos contraceptivos na época, então as mulheres realmente usavam o que tinham ali de recurso e eram as plantas, né, e o conhecimento da sabedoria que era passado de geração em geração, e assim, com essa questão de as mulheres serem queimadas na fogueira e da igreja condenar isso, as mulheres forem se afastando do uso das plantas. Porém, uma coisa interessante também que eu li sobre as anotações desse curso que eu fiz, e aí a minha intenção aqui de usar só flores, mas eu estava só hoje relendo as anotações e achei bem interessante que quando a gente pensa, né, em usar plantas para usos terapêuticos e afins, tem várias partes da planta que a gente pode usar, né? Então a gente pode usar folha, casca, rizoma, enfim, fruto e flores. E as flores são tidas como a energia mais sutil e mais elevada das plantas, tanto é que existem os florais. Então, né, tem floral de bar, floral, enfim, N tipos de florais, que são pessoas que trabalham justamente com a essência dessa planta para criar também uma espécie de cura, né? A gente pensa nesses usos terapêuticos como cura, né? E aí, uma das coisas que eu lembrava antes de criar esse blend, que eu aprendi sobre esse curso, é que a camomila é tida como uma relação do arquétipo da mãe, né? Tanto o arquétipo do perdão, como de acolher, a questão do amor. Por quê? A camomila, o nome científico dela é Matricara recuta. Isso? Cadê minha cola? Reculita, desculpa. E aí, também uma planta que acaba atuando na questão dos ites, então das inflamações, como um modo geral. A lavanda, nesse viés terapêutico, é tido como uma planta que lava e cura, né? Com relação à camomila, voltando também, que minha anotação está misturada aqui,
Mas é interessante que ela falou assim: a camomila é poderosa, é dourada, traz o ouro. E também, enfim, pode ser usada nesse sentido, né? De ser uma potência ali como flor, né? Vamos dizer assim. E aí, nesse curso também falou um pouco sobre a rosa, que é ligada ao resplandecer, que abre para os afetos, e o jasmim, que seria a flor ligada à intuição, ao coração. E aí, enfim, eu só tinha na memória de verdade essa questão da camomila, que era mãe, né, das ervas e tida como, né, enfim, como uma flor bem potente. E era uma das minhas tisanas favoritas antes de conhecer os chás. E aí eu falei, bom, então eu já tinha certeza que eu queria usar a lavanda e a camomila. E aí eu fui pensando em outras flores que pudessem vir junto, e aí foi nesse dia da oficina da Fê que eu acabei usando, né, a própria a rosa e pensei no jasmim. Então, enfim, dito isso, vou mostrar ele aqui, né? Então, ele, deixa eu lá, vamos lá. Então, temos lavanda, temos essa camomila maravilhosa, que é uma camomila egípcia, então ela é gigantesca, assim, ó. Acho ela linda demais. Aí tem rosas, que na verdade é a flor principal aqui desse blend, apesar de ser a lavanda, assim, digo principal no sentido de quantidade, porque ela acaba sendo menos potente em sabor, então ela ficou em maior quantidade. E o jasmim. E aí, Gi? Aí a Gi ficou, provou, me deu um feedback, e eu falei, bom, ok. Então acho que vamos lançar, né? Cheguei a mandar alguns testes para algumas outras amigas, e aí foi isso. Aí falei, Gi, então faz uma live comigo para a gente lançar o blend, né? Eu achei um grande desafio, para falar a verdade, esse blend, porque uma que é só de flores, dois, são flores que têm uma presença muito forte, cada uma delas, né? No seu quadradinho, assim. Então, para conseguir esse equilíbrio de blend, falei, gente, é Tati, né? Porque, meu Deus, isso daqui para virar um perfume não precisava muito, né? E tanto o lado positivo quanto o lado negativo, né? Ainda mais Sim. com essa presença de lavanda e tudo mais. E ficou uma combinação muito delicada. Achei muito delicado. O aroma, assim, gente, assim que a Tati liberar para compras, ficou muito interessante, né? Então, muito aromático mesmo. Mas o que me chamou a atenção é que, junto com essa, vou chamar de leveza e delicadeza desse blend, ele traz uma coisa terrosa, assim, sabe? Quando você toma, que dá esse conforto e parece que te dá esse aterramento, essa base. Aí eu imagino que isso seja mais ou menos uma combinação da lavanda com a camomila, porque a camomila acaba trazendo, né, esse perfil sensorial um pouco mais herbáceo, esse terroso, mas é doce, então acho que dá esse aconchego, né? E a lavanda que a Tati escolheu, que é a lavanda inglesa, ela é muito doce, suave, traz esse floral, né? Mas diferente daí da lavanda francesa, que seria mais herbácea, talvez pesasse no blend. Então ficou um equilíbrio perfeito, assim. O jasmim, ele traz uma coisa elegante, né? Então, quando a gente sente o aroma desse blend, ele traz uma elegância e um toque, assim, meio inebriante, sabe? Quando você fala, olha, tem alguma coisa. Eu falo, ah, é o jasmim. E a rosa, né? Nem precisa falar. A rosa é a rosa. Você tem uma flor favorita, Gi?
Você sabe que eu tava pensando isso esses dias? Eu não sei. Porque eu acho que a cada. Eu tenho, acho que, fases de flor, assim. É interessante, né? Esses dias eu tava imaginando. Falei, gente, qual que será que é a minha super flor preferida? Eu não sei. Não A do sei, porque tem. momento é? Não. Então, não Não sei. sei te Tem dizer. alguma aí na sua casa hoje? Não. Porque hoje não tem nenhuma aqui. Estamos sem flores. Só Eu já tive fases, assim, tipo. flores na xícara. Gostei muito de violeta, já tive uma fase girassol, tive fase dália, pensa, orquídea, e aí, ai, qual é que eu mais gosto? Não sei, tive fase margarida, bem engraçado, né? Eu acho que Legal. ultimamente eu tava numa vibe meio rosa branca, assim, falei, ai, não, acho que eu acho bonito rosa branca. Não sei, gosto de flores. Minha avó usava rosa branca, sabe? Para que ela colhia a rosa branca do quintal. Não sei se a A sua fazia isso pequenininha, também. É. E a pequenininha. fazia tipo melado de rosa. Você Olha! ferve com açúcar. Eu tinha bastante problema de sair ferida na boca, né? Então ela fazia tipo um melado e usava assim para passar, para tipo melhorar assim, aliviar, sabe? Sei. Olha, não conhecia, não. Você fez eu voltar lá no, Viu? Isso, gente, essa em mágica. 1900 e, sei lá, em 80 e alguma coisa. E eu já infusionei, né? Então não tá dando para ver muito bem a cor aqui, É, o eu licor, vou, mas muito lindo. eu vou fazê-lo É, a luz aqui neste não tá momento. bom. Eu pus um auxiliar aqui, né, para falar. E aí? Bora dar uma iluminada. E aí, conta aí então o que que você está sentindo enquanto o meu infusiona. Quando você descreveu um pouco a questão dos aromas, né, Dos nele aromas, né? seco. E aí eu já tinha tomado, né? Antes, e ele traz esse relaxamento mesmo. Assim, senti muito. Realmente. Tive um sono tranquilo. Os dias que eu tomei, né? Que foi mais de um aí em algumas versões, ele trouxe mesmo esse relaxamento. Eu tive uns sonhos gostosinhos, assim, e com esse conforto, que é essa coisa que eu, né, que eu tava falando. Acho que essa, esse perfil mais terroso, ele traz um confortozinho, assim. E aí eu entendi que não era só dessa parte floral, né? Então, acho que eu resumiria num relaxamento. Acho que é a palavra principal, assim, que eu sinto dele. E muito Legal, doce, né? Se for para para análise. cor, doce, muito doce, né? O floral, óbvio. Mas a grande presença é um blend muito, muito doce. E você provou essa nova versão que eu deixei com você agora? Hum, é essa. É essa. Gosto. Porque É, eu mexi um pouco, né, na fórmula. Eu seguia o seu palpite de diminuir um pouquinho a notei. camomila. E aí É. eu diminui pequena, uma pitadinha ali da proporção da camomila, e aí eu queria saber o que que você achou, se ficou, do seu ponto de vista, um pouco mais Sim, equilibrado, se você para mim consegue ficou mais sentir tudo. equilibrado. A Tati tinha feito uma versão, e aí o que que eu senti? Essa camomila maravilhosa, é isso também. Ela tem, me deu até vontade, a Eneida, de fusionar todas as outras. Ai, faz isso, Eneida, porque ficou uma coisa maravilhosa. Peraí, cortou um pedaço de chat, deixa eu aumentar aqui para ver o fim. É, Tem esse vídeo da Tati, nem me arrisco. Vou aguardar a primeira leva. em breve, Hashtag fica a Neida. dica, põe menos camomila quando você misturar, Eneida. É, é, Porque e, e eu, a- e eu acho que essa camomila egípcia também acaba dando um sabor diferente do que a camomila que geralmente a gente compra nos fornecedores em talvez geral, seja mais assim, né? intensa, né? Eu É, senti, eu não sei se é dela, eu desconfio que é dela, porque nessa tua versão eu senti menos. Na primeira versão, o que que eu senti um pouco? Um amargor. Aí até refiz, meio, né, mexendo nos parâmetros,
mas ficava meio um amargor residual, assim. Imaginei que fosse da camomila. E Sabe? o que Hum. aconteceu? Ela destacou tanto a camomila na primeira versão que a sutileza das outras flores a gente perdia. Então, a camomila protagonizou com força, assim. Aí, as outras flores, assim, aroma tinha, nos aromas a gente sentia, mas paladar se perdia um pouco. E aí, agora que a Tati mexeu na proporção, que é esta versão, gente, olha, em breve, a Tati. Falaremos É... de nomes hoje, inclusive, que esse daí ainda Ah, olha só. tá sem É, porque nome, né? é tudo na surpresa, né? Porque a gente não sabe o nome do blend, né, Neida, né, Joyce? A gente faz assim, Estamos a aí amiga, para isso. ela chama pra gente entrar na live, a gente entra, mas é tudo na surpresa, né? Tudo assim, exato. E É, ficou muito mais equilibrado. Então agora mantém, né, essa questão aromática, mas assim, agora eu sinto a camomila, eu sinto o jasmim, sinto a rosa, a lavanda também eu fiquei com bastante medo, porque a lavanda dá um receio, né, que ela domina, né, Neida? E ok, consigo sentir tudo agora, equilibradamente, assim. acho que se a gente pensar que a briga é boa, né? Porque eu não tinha, até talvez então, noção de que a camomila Ó, era tão dominante. Mas a a Joyce rosa, falando que a hum, camomila tem um amargor suave, mas tem. Será que talvez fosse da lavanda também, esse amargor? Mas você não mexeu, né? Na na lavanda, na lavanda quantidade. não. Tá. É só reduzir mesmo a proporção da camomila. Mas o que eu ia dizer da camomila, a sensação que eu tenho de camomila. Agora até vou fazer uma ponte com uma outra coisa. Que eu acho que tem a ver o que eu vou falar agora que eu entendi a relação. A camomila já aconteceu de eu fazer infusão, tipo assim, mega potente, assim, né? Que você põe, sei lá, uma proporção muito grande de flor para a quantidade de água e deixa uma infusão com água bem quente há muito tempo. E aí fica aquela infusão, tipo, um amarelão, assim, escuro. E a sensação que eu tenho, às vezes, quando a infusão fica nessa proporção, é que quando você toma, dá até uma certa sensação, um pouco de anestesia, sabe um pouco como o jambu? É jambu, Hum, né? Que é aquele uhum, que dá a dormênciazinha assim na boca. uhum. Flor Então de eu tinha jambu. um pouco essa sensação, mas agora que eu estava pensando de falar isso, eu fiz uma relação que deve talvez ter alguma coisa a ver, porque neném, quando está nascendo dente, geralmente eles usam uma substância que, se eu não me engano, chama camomilina, que Olha. daí dá, você passa na gengiva do neném e dá uma adormecida para ele aguentar essa meio que dorzinha do dente rasgando. Então, talvez ela tenha propriedades um pouco anestésicas, pensando, né? Não sei também, preciso pesquisar sobre isso. E olha lá como ficou a Ó, infusão senti aqui. amarelinho, para ver umas partículas assim, né? Não é um licor tão límpido. Uhum. E aí eu acho que é isso. Eu também, quando eu tomei esse chá, fiquei com essa sensação de que dava uma relaxada. Isso. Foi numa noite de insônia que eu acabei provando realmente ele, e depois dormi super bem, tive sonhos interessantes, acordei lembrando e falei, uau, nossa, esse chá é potente, assim. Então, me senti uma bruxa, assim, com essa formulação. Falei, olha, um chá super potente, assim. E aí fiquei pensando em alguns nomes, assim, para ele, né? Acho que até tinha feito um post perguntando sugestões, assim, do pessoal e tal. E pensei, talvez, em fazer colocar um nome, de repente, de alguma deusa, né? Que acho que talvez tenha a ver, né? Um pouco isso. E acho que acaba, para mim, pelo menos ficou, talvez por essa sensação do sono tranquilo, que às vezes na atual situação eu não ando dormindo tão bem, e aí foi tão gostoso, que daí eu falei assim, nossa, acho que é um pouco um chá dessa sensação, assim, de fazer como se fosse uma bruxaria mesmo, né? Talvez num termo mais antigo,
juntar coisas para causar um bem-estar, uma sensação assim de relaxamento, que eu acho que acaba sendo também, óbvio, né, muito ligado à questão das próprias flores, porque para mim a camomila já era uma coisa que relaxava, e eu bebia muita infusão de camomila para as minhas dores de estômago, então era o que dava uma acalmada literalmente até nas dores de estômago. Eu acho muito curioso que o nome científico, né, da lavanda é a lavândula angustifolia, né? Então acho que de alguma forma tem essa relação com o que a Raquel disse, né, de ser uma coisa que trabalha ali com uma digestão emocional e tal, e das angústias, né? A rosa, para mim, acho que era um símbolo de flor também muito ligado, eu acho que de alguma forma é ainda, né? Uma flor ligada a mulheres que são ousadas, talvez, né? Porque, não sei, quando a gente pensa e vê algumas figuras femininas, às vezes que até usavam, né, arranjos florais no cabelo bem grandes e coisas assim. E eu acho que o jasmim também, né, acaba entrando um pouco nesse lugar, e aí, curiosamente, nesse curso tinha essa explicação em relação que eles falavam do jasmim com a intuição, mas o jasmim automaticamente me leva, até fazendo a ponte com o nosso dialogando, para a história do Dragon Pearl, que é o chá verde, ali naquele contato com o jasmim, para ser aromatizado. Então, tem uma coisa, vamos dizer assim, mística, né? Porque não é místico, é um tipo de blend-A por contato, mas faço a ponte com místico porque acaba virando meio que uma história que é contada e que ganha, acho que aquela história de que vai passando e que vai ganhando uma fantasia junto, né? Então, acho que leva essa questão da combinação ali, da união das flores, que passam a noite juntas e depois no outro dia descarta, põe outra. Enfim, é uma grande arte, né? Essa coisa do blend-A. Acho que no nosso Dialogando a gente conversou um pouco sobre isso, né? Quando a gente contou a Uhum. história do Earl Grey e tal, né? Do quanto você vai buscando fórmulas ali para chegar, às vezes, num resultado que você imagina. E aí, não sei, Gi, se você fosse dar um nome para esse blend, que nome você daria? Ixi, sei não, assim, ao ver a cores, meu Deus do céu. Eu Nossa, pensei. tá muito É quente porque ainda para mesmo. mim ele é um chá muito feminino mesmo, né? Mas quando você estava falando dos sonhos, assim, enfim, me veio o Orfeu, ou o Morfeu na cabeça. Mas, Legal. não sei, é. Mas é curioso. É, eu estava justamente, né, esse mês, justamente pegando essa coisa dos blends que eu tenho com nomes de mulheres, fazendo a ponte com Uhum, o mês de março e tal, né? uhum, Mas aí pensei num nome para ele, justamente, acho que pensando nessa questão do feminino, fazendo uma uhum. ponte com a questão um pouco bruxa, um pouco delicadeza, mas também um pouco de mistério, porque acho que ele acaba sendo um pouco Tem misterioso, isso. assim, né? Então, esse jasmim traz isso, gente. Essa coisa inebriante. Eu acho que esses sonhos moram nesse jasmim aqui, ó. Tô achando. Se eu fosse Com o chutar, que eu eu li hoje, eu acho que é, sim, porque ó quando lá, eu bebi a versão, acho que tem a ó lá. Jasmine, eu não tive. E aí, quem decidiu pela versão final também foi a Gi, porque eu falei, Gi, de qual você gostou mais? Ela falou, com Oi. Jasmine, porque acho que ganhou uma certa complexidade e tal. Tinha uma versão sem jasmim, Eneida É, e Joyce, mas é, com jasmim. a Joyce até chegou a provar. Lembrando do Wagner Moura, deu um borogodó. Legal, né? Mas aí, ó, eu resolvi, pensei e cheguei num nome para ele. E queria mostrar para vocês o nome que eu pensei para ele. Para!
Gi fará aniversário daqui 2 dias. Falei, olha, então vou chamar ela para fazer live. E aí, meu presente de neighbor para minha parceira do chá vai Ah, ser o meu pá! blend Gislene. Ah, que bonito, obrigada. Nem sei o que dizer. Porque acho que, além de você ter provado e dado os pitacos todos e tal, eu fiquei pensando em você como essa figura, assim, sabe? Olha, É, a puxa, gente, a gente estudou um pouco, a gente fez um clube do livro que a gente leu, lembrei de Brumas de Avalon. Brumas de Avalon, nós já lemos, é. Brumas de Avalon a gente leu e tal. E aí É. tinha lá a Morgana, tal. Até a Ai, foto que gente, eu adoro. postei da Gi da live, eu achei ela tipo muito assim, eu acabo relacionando a Gi com a Morgana, às vezes. Adoro. Sempre que ser a Morgana. Então, e aí eu falei assim, nossa, acho que esse blend tem que chamar Gislene, porque acho que ele tem um pouco disso tudo que você tem, assim, sabe? Desse feminino, do delicado, do perfumado, de para quem está longe ainda, né? Não veio para os encontrinhos com Gi, abraçá-la pessoalmente, Gi é cheirosa. E aí, acho que tem, né, essa ponte com o lado meio bruxa, meio místico, enfim. Eu falei, acho que é isso, ele vai chamar Gislene, Obrigada, que lindo. Amém. Me então presentando. vai ser a. E aí é isso, então é, acho que talvez a partir de amanhã, depois de amanhã, já tem alguns lotes aí para venda. Mas é isso, queria agradecer demais a parceria, os pitacos e espero que você tenha gostado da versão final. Se não você dá mais pitacos, a gente ajusta Nossa. ainda a fórmula final para poder abrir a venda para o pessoal. Eba! Nossa, amei, amei. Nem sei o que dizer. Que delícia, muito lindo. Amei. Obrigada. Obrigada. Obrigada É, pela parceria de sempre, não, e viu? assim, a Tati sempre foi um apoio mesmo, né? E ela sempre vem dando empurrões, assim, nessa questão do chá, né? Então, ela sempre vem e convida, e vai, e vamos, e faz. Então, muito obrigada mesmo, muito representativa, assim. Legal. Deixa eu parar a Bom, gravação, aí a gente oba, tagarela um pouco com o povo. pra gente fofocar. É, então é isso. Tchau, pessoal, e até mais.